trazer, então, agora uma pergunta direcionada ao negócio em Itaqui, ao empreendimento em Itaqui. Quais são as dificuldades, as potencialidades que tem do empreender num município do porte de Itaqui, do padrão de Itaqui? Então, Noeli, começa por ti. Eu vejo que hoje uma dificuldade ainda é a, digamos assim, não vou dizer a abundância, mas a diversificação de alguns materiais, gêneros aí necessários à lavoura. Eu vou me concentrar na lavoura, vou falar por mim. Às vezes a gente vê, evidenciou-se com a pandemia, a dificuldade, às vezes, em achar alguns materiais aí que são fundamentais aí ao andamento da lavoura. Ao longo do ano a gente usa aí diversos tipos, por exemplo, de parafusos. E aí eu vejo que a nossa cidade, por ser distante, por talvez não estar inserida num grande centro, às vezes deixa a desejar nessas pequenas coisas. Como o Iscariote bem colocou, estamos tendo investimentos aí no nosso asfalto, em logística, e espero que isso traga reflexos positivos aí, né? Porque a nossa cidade é uma cidade boa, tem um tamanho bom, como também já foi falado, temos a Unipampa aqui, temos muita vontade. Eu vejo que assim os produtores daqui, as pessoas daqui gostam daqui, é uma cidade acolhedora. Nós queremos continuar investindo aqui, crescendo aqui. Então, eu acho que tem aí bastante potencial, bastante espaço para melhorar aí essas pequenas coisas que às vezes deixa a desejar, né? Eu acho que aí uma maior, como eu já falei aí da mão de obra e qualificar talvez a prestação de serviços também nesse sentido assim de atender melhor quem empreende na cidade. Muito bem, Clarissa. Dentro da linha da Noeli, eu acho que nós, como praticamente o município vive em torno da agropecuária e aí, consequentemente, a indústria dessa produção, nós tínhamos que nos unir, porque nós, entre os produtores e com a indústria, porque nós somos, de fato, uma cadeia e nós podemos ser um exemplo disso. A gente trabalhar com mais força e assim a gente consegue conquistar o que nós pretendemos, que a gente isolado até em relação ao governo federal e tudo. Eu represento a Sociedade Rural Brasileira na Câmara Setorial. Ia com frequência a Brasília, hoje as reuniões são virtuais, que eu acho que até são mais produtivas, porque a gente não perde o tempo de deslocamento, mas chego lá, eu me sinto uma ilha, assim, eu não represento aqui, eu também represento no IRGA, faço reuniões semanais sobre o mercado de arroz, e eu sinto que a gente tem que ter essa proximidade, e eu acredito que a indústria, mais do que ninguém, quer preservar o produtor, depende dele, e nós da mesma forma, que hoje eu acho assim que o varejo está mandando em nós todos, não é mais na indústria que determina, porque a gente acha, os caras não querem me pagar, mas não é, é uma consequência. E nós, como uma cadeia, nós poderíamos ser muito mais fortes, isso tanto na agricultura quanto na pecuária. Hoje o nosso gado aqui, às vezes, sai para ser abatido lá próximo a Caxias do Sul, ou próximo a Porto Alegre, por que nós não organizamos para trazer um frigorífico mais próximo de nós, que seja um grupo de produtores que financia isso, mas eu acho que a gente, com a união, nós inclusive podíamos fazer um frigorífico unidos e exportar para a China daqui direto, quem impede isso? Mas existe essa demanda, mas só com a união. E eu acho que isso aí, nós não vamos esperar que os outros façam, nós é que temos que fazer esse tipo de coisa. Algumas ideias, né, desafios importantes. Cônsul Ricardo? Empresas do Mercosul é a possibilidade de oferecer para o mundo inteiro os alimentos. A Argentina, só a Argentina tem 45 milhões de habitantes, mas tem a capacidade de alimentar 400 milhões de pessoas. Então, você pensa em como seria somando a capacidade do Brasil, a capacidade do Uruguai, do Paraguai, e os outros países associados ao Mercosul.
temos que fazer frente a uma situação de competitividade internacional muito elevada, cada vez maior. Por exemplo, o ano passado foi assinado um acordo de associação econômica integral regional entre os países do Sudeste Asiático. São 15 países, países da ASEAN, estão, por exemplo, Myanmar, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Singapur, Tailândia, Vietnã, com Austrália, China, Coreia do Sul, Japão e Nova Zelândia. São 15 países com 30% da população mundial e 30% do produto bruto interno. É um monstro, realmente. Então, o Mercosul está na capacidade de fornecer alimentos para essa quantidade de 30% da população mundial. Acho que é um grande desafio também lograr essa potencialidade que o Mercosul tem através do que estamos falando, a maior investimento em infraestrutura, em maiores capacidades de conhecimento, modernizando o Mercosul para formar parte dessa competência mundial. Tá bem. Carlos, na sequência, como na volta da resposta já, né, para ti, já vou colocar também que ao responder sobre o empreendimento em Itaqui, enfim, do empreender em Itaqui, já dê entrada também com relação às perspectivas para o futuro, próximo e vindouro, né? Os desafios, enfim, né, problemáticas que inclusive a gente antes conversava no bastidor aqui, né, questão da própria logística, como tu mencionaste, e da questão da estrutura e do próprio mercado de maneira geral, já faz o gancho ali. Muito bem. Acho que o que a gente o que o Cônsul colocou, o que a Clarissa, a Noelle, fica muito evidenciado que nós temos demandas aqui. E me parece que nós nos especializamos em uma atividade, no arroz, né, na produção e na indústria, e nós temos muitas outras, há uma demanda crescente aí, e que é a questão de um frigorífico e de outras atividades, outras indústrias, outras atividades que nós podemos desenvolver aqui. Me parece que nós temos essas capacidades. Para nós atingirmos isso, nós temos que, de alguma forma, ter um início para essa... Por que nós não temos ainda um frigorífico aqui? Nós temos uma suinocultura também, que ela tem relação com frigoríficos da Serra. Mas é uma produção que tem um padrão, tem uma qualidade, tem uma frequência, são investimentos importantes, e, no entanto, não há essa segunda parte aí de investimento. Mas nós temos que repensar. A região tem muita demanda, que a gente está muito... Eu acho que nós somos conservadores. Para nós modificarmos isso, nós temos que começar a discutir de forma um pouco mais consistente com a Unipampa, com a associação comercial, com lideranças, porque me parece que é uma questão de ação que a gente vai ter que tomar de forma um pouco mais efetiva. Eu acho que nós estamos um pouco conservadores. Agora, já indo para a segunda pergunta, também nós demandamos de algumas questões que elas impactam muito em custo, que é uma questão geográfica, que é uma questão de logística, que é uma questão de infraestrutura, que é uma questão de liderança. Nós temos que avaliar essas questões aí, porque quando você tem um estado de coisas, tem que ter, normalmente ele se estabelece de forma muito consistente para a gente mudar isso. Só que nós temos os entes para mudar. Então está faltando nós darmos atenção para esses entes aí, que nós temos a universidade, que nós temos os empreendedores, que nós temos as condições climáticas, as estruturas montadas, nós temos a produção de qualidade. Então, o que está faltando aí? Então, acho que nós precisamos encontrar tempo e metodologia para nós fazermos isso.
a fronteira oeste, eu tenho uma dúvida, e o cônsul poderá nos responder ou fazer algumas observações sobre essa dúvida. Quais são os acordos que nós temos regionais? Tipo, fronteira oeste com a região de Correntes, ou a região mais próxima. Nós temos algum acordo, algumas coisas? Então, nós parece que nos afastamos um pouco, nós não somamos com a cidade vizinha, com a Argentina, para nós criarmos na região algum diferencial. Então, acho que depende. A Unipampa pode nos trazer, e Senac, e Senai, e essas entidades todas podem nos trazer estrutura para nós prepararmos, digamos, os novos colaboradores, as novas atividades, porque do restante eu acho que está faltando nós criarmos esse ambiente aí para esses novos empreendimentos, para esses novos investimentos. Aí. Bom, resposta a essa pergunta, não temos muitos acordos desse tipo. É possível? É possível, por parte da Argentina, com a reforma da Constituição do ano 1994, as províncias, que são os estados, como vocês têm estados em Brasil, nós temos províncias na Argentina, as províncias têm a capacidade de celebrar acordos internacionais com países ou com outras regiões. Mas acho que o que acontece sempre com nossos países é que as decisões são concentradas nas capitais, em Brasília, em Buenos Aires. Isso tem uma lógica também, porque os assuntos de fronteira são, pelo menos para a Argentina, eu acho que para o Brasil também, assuntos federais, assuntos nacionais. Todas as decisões de migrações, questões sanitárias, aduaneiras, são questões decididas pelos governos federais. Então, esse é um dos problemas. Mas, além disso, acho que existem tendências atuais a tentar de colocar em relevância aspectos mais regionais, para, no futuro, justamente, permitir às regiões de fronteiras ter uma maior autonomia, pelo menos em algumas questões mais locais. Muito bem. Clarissa? Bom, eu acho que a gente meio que esgotou já o que fazer daqui para frente, conforme tu tinha sugerido, é quase que a pergunta de $1 milhão, né? Porque a gente está é tudo novo para nós, principalmente a gente que depende de insumos de terceiros, mas eu acho que é geral. Então, acho que nós temos que cada vez mais procurar informação. Um evento como esse é fundamental para a gente trocar essas ideias. A união que fortalece a atividade da gente, e eu espero que as coisas todas se normalizem, que as atividades voltem ao normal, que eu acho que já vai, com isso, ajuda a balizar e a facilitar o acesso a mercadorias e tudo, mas mais do que nunca aproveitar essa experiência para procurar normalizar, assim, ou retomar o que nós já havíamos falado, dessas fontes de fertilizantes que o Brasil tem parada. Eu acho que é hora da gente questionar, mas por que isso? Vamos ser autossuficientes no que nós necessitamos. Então, é a forma da gente tentar assim, crescer e não ficar não tão dependente, além de tudo, no mercado de exportação também, abrir um leque maior de mercado consumidor para não criar tanta dependência, porque a China hoje como é uma coisa boa, é quase um problema também, uma vez trancando, nos tranca também toda a produção que a gente destina. Eu acho que, como já foi dito aqui, a gente tem que ser mais ativo, não tão reativo, né? Não esperar o que vai acontecer e puxar à frente. Então, eu vejo também, como o Scariotti falou,
Temos tantas instituições disponíveis a treinamentos, temos o Senar também, que ainda é muito forte, que é muito importante, que pode nos dar esse suporte. Nós temos que puxar à frente, então, ter cada vez mais essas discussões e colocar a mão na massa. A perspectiva dentro do negócio, né, que eu vejo como produtora, é nesse sentido de diversificar, a rotação de culturas. É claro que a gente depende do clima, às vezes a gente faz uma programação, faz um planejamento, o clima acaba nos obrigando a tomar outro rumo, mas dentro do possível, fazer essa diversificação, fazer essas melhorias. Contamos aqui com a Unipampa, né, com a pesquisa, e eu acho que fica o desafio aí para a Unipampa nos trazer soluções diferentes, né, como a Clarissa falou, de culturas diferentes, e as pessoas sempre vão precisar comer, né, isso é um fato. Então, eu acho que o nosso setor tem sempre muito a crescer, nós vamos continuar alimentando o mundo, né? Cada vez mais o Brasil se destacando nisso. Muito bem. Para encerrar, então, né, o que a Mercy no roteiro colocou como faixa bônus, né? Então, uma boa história sobre o negócio, né, de vocês, assim, para que a gente possa encerrar de forma um pouco mais descontraída, né? Então, se pudesse nos relatar aí uma pequena história pitoresca, né, que envolva o negócio. Eu acho que talvez não seja tão pitoresca, mas uma das coisas que eu acabei me aprofundando na pandemia foi aí na internet, né, dentro das mídias sociais. E essa discussão a gente conversa muito, né, nos bastidores das redes sociais, e eu acho que é importante também trazer para a mesa. A gente comunica muito bem dentro do agro. A gente aqui conversando entre nós, a gente concorda, discorda, se entende, busca soluções, mas a gente ainda precisa melhorar a nossa comunicação com o público que não entende o agro. Essas pessoas que criticam o agro, a gente tem que fazer um trabalho mais forte aí com as mídias, né, com a mídia aberta, digamos assim, né? A gente sabe que nem todo mundo às vezes tem acesso a um conteúdo especializado. Eu acho que a gente precisa comunicar melhor. E aí, às vezes acontece muito, mas isso não é comigo, eu não sou jornalista. Bom, eu também não sou jornalista e eu fui buscar entender para comunicar, e eu vejo que esse é um desafio, né, da gente se responsabilizar, trazer para a gente essa discussão, e eu vejo às vezes até na fila do supermercado, às vezes eu fico ouvindo as pessoas falando, mas isso está caro, mas isso está caro. E eu penso duas vezes, vou ficar quieta. Não, mas eu vou comentar. Tá caro, mas os custos da produção também estão caros. Então, a minha história é: eu, com a internet, com o blog, consigo acessar muita gente e tenho tentado fazer a minha parte nesse sentido de comunicar as pessoas fora do agro sobre o agro. Eu tento mostrar o que se faz, como se faz, e tentando trazer gente para o nosso lado, mesmo as pessoas que não são do agro. As pessoas entendam melhor. Muito bem. Clarissa? Pois é, eu também estou tentando lembrar alguma coisa mais pitoresca, mais divertida, mas no momento tá. Mas essa mesma experiência eu também tive. Eu resolvi fazer um curso, uma pós-graduação toda virtual, e foi muito, muito importante para mim. E já depois daquilo eu já comprei um Kindle, eu já fiquei mais atualizada e assim eu já entendo a internet das coisas. E da mesma forma, nós, como produtores e vendedores de touro, que eu até vou aproveitar e fazer nosso comercial, somos, pelo 6º ano consecutivo, o maior vendedor de touro Braford do Brasil. E isto dificultou um pouco na medida que os remates presenciais e as vindas dos clientes ficaram mais difíceis em função das restrições. E nós inovamos, começamos a fazer vídeos, colocar no YouTube. Hoje as vendas dos touros são pelo YouTube, manda-se um link, a pessoa elege o animal de acordo com os seus interesses, porque
O cliente também está muito mais profissional nesse sentido, ele procura os índices, além, claro, do vídeo que pode ver as características, ainda que a conformação do animal ajuda, né? Mas evoluímos muito nesse sentido, até em função das minhas filhas, que ajudam bastante nisso, mas a gente está crescendo com a pandemia, então está sendo, então vamos tirando o lado bom e está sendo importante. Tranquilo. Se vocês me permitem, eu gostaria de falar de alguns dados que eu estive pesquisando pela questão do empreendedorismo na Argentina, que eu achei bem interessante. Eu certamente não sou especialista nesse assunto, mas olhando os dados de uma pesquisa feita pela Associação Argentina de Empreendedorismo, achamos que, bom, a Argentina tem uma característica: as crises recorrentes no país funcionam como as melhores escolas de negócios para as empresas privadas, porque obrigam a se modernizar, como o mercado fica mais pequeno, a tentar internacionalizar-se, buscar exportar para o exterior. Dentro do ADN do argentino, temos gen empreendedor, porque somos descendentes de imigrantes, que os imigrantes já de por sí são empreendedores, grandes empreendedores, não? Somos resilientes, essa capacidade de se recuperar das crises, faz com que os argentinos sejam criativos também. Muitas vezes as crises fazem com que os argentinos tenham que arrumar as coisas em lugar de comprar novas, por exemplo. Essa é uma característica. É algo positivo que tiramos de uma situação negativa, ao menos. Justamente a pandemia veio incentivar essa criatividade, essa resiliência dos argentinos. As atividades mais afetadas foram o entretenimento, a gastronomia, pelo lockdown, não? Alguns dados também interessantes com relação a esse assunto é como permite essa pesquisa derrubar alguns mitos. Por exemplo, o 80% dos empreendedores argentinos são homens. A maioria, quase o 50%, tem entre 26 e 36 anos. Então, a característica desses empreendedores são pessoas profissionais que já têm uma experiência laboral. O mito que permite derrubar é que os empreendedores são, na sua maioria, millennials, pessoas entre 30 e 40 anos. A maioria vemos que são maiores, que já têm uma experiência mais ampla, um perfil empreendedor de maturidade profissional. A maioria deles tem também um elevado acesso à educação. 54% deles têm acesso ou tem relação com as ciências duras ou com a administração de empresas, não? Outra característica também é que a maioria pertence aos aglomerados urbanos. Essas são um pouco as características na Argentina que foram relevadas por essa pesquisa. Não me veio no momento um fato de destaque, mas eu acho que vou fazer algum comentário em relação aos potenciais nossos aqui. Nós temos uma área de quase 80, 90 mil hectares aí de arroz,
e ele é executado com uma qualidade, com uma condição a nível um dos melhores do mundo, tecnologia, equipamentos. Nós temos um crescimento em Itaqui, Maçambará, absoluto aí no nível de soja. O que era 20, 30 mil hectares, hoje está se falando em 100 mil hectares. Uma entrada de forma imediata assim, da cultura do trigo. Nós temos o destaque aqui da suinocultura, pelas dificuldades que tem, permanece. O quão importante a gente ouvir a Clarissa falar com orgulho de elas liderar, né, o Braford por 6 anos consecutivos. Aí nós vamos mais além, então vamos falar sobre esporte. Nós já fomos campeões estaduais contra grandes forças na época, que era enxuta, fomos vice 2 anos, de a gente estar no outro estado e com a placa do carro de Itaqui, o pessoal ficar aguardando, a família ficar aguardando ali para falar sobre Itaqui, sobre o futsal. A empresa que a gente trabalha há bastante tempo, a trajetória dela, o histórico dela. Estava lembrando aqui, teve uma ocasião que a gente, aquele período ali de 90, que tinha o início dos estudos aí da qualidade total, o Brasil adotou aquele processo. Então, nós éramos uma única empresa do segmento, não tinha nada parecido, todas as outras eram Petrobras, Bradesco, Gerdau, todas empresas grandes, né? E nós ali, junto com aquele pessoal, em alguns momentos se valendo de experiência, ou de depoimentos, ou de material que com consistência dentro do projeto. A gente ficava, pô, a gente não sabia que nós tínhamos conteúdo e tínhamos essa condição. Isso é uma coisa da região, é uma coisa de Itaqui, e agora o que nós precisamos fazer é continuar unindo essas forças aí. Mas passa também para nós aproximar a Unipampa e o Mercosul desses projetos aí. Tanto para a gente desenvolver, empreender, como também nos somar em protocolos, em processos onde a gente deva ter a pretensão de desenvolver a região. Muito bem. Precisamos fortalecer o arranjo institucional, né? Merci, para fazer a tua fala final, e depois a gente faz o encerramento. Bom, eu posso falar que tem sido um prazer poder participar dessa mesa junto a vocês. Tem sido um diálogo e um debate muito interessante e enriquecedor. Realmente, já a gente está com muitos pontos e muitos tópicos para poder trabalhar daqui para frente. Como reflexão, a gente sabe que esse 2021 é um ano bisagra, né? O 2020 nos encontrou numa situação de o que iríamos fazer, né, com essa parada em seco, como chamamos aqui na Argentina, mas dali a capacidade que tem o ser humano para se adaptar, como bem mencionou o cônsul, né, também com a nossa realidade argentina, mas como dentro da nossa região de fronteira, particularmente, a gente viu essa força de trabalho e de compromisso para sair adiante. Então, esse ano 2021 representa, com a chegada da vacina, com uma estabilidade na saúde também e do acontecido dentro dos nossos países, além da parte econômica, é um ano que é bisagra, porque a gente está começando a transitar o que será essa nova realidade na que estamos todos inseridos. E com o grande aprendizado desses 2 anos que a gente levou conosco. Empreender, sabemos que não é nada fácil, que ele tem muitas aristas para ser realizada, mas dentro da nossa fronteira,
com essa realidade, e como sempre falamos do nosso território Arbra, temos muitas potencialidades que podem ser exploradas. E por isso, essa reunião dentro desse ciclo de entrevistas, de mesas redondas que o Arbra está propondo, é justamente visibilizar as cidades que conformam o Arbra dentro desse ano e ser essa vitrine para que os outros estados, as outras cidades, os nossos países possam nos conhecer e possam conhecer as nossas realidades e podamos juntos continuar crescendo e desenvolvendo a nossa região. Muito obrigada a todos de coração pela participação e eu parabenizo a Unipampa pelos 15 anos e agradeço um agradecimento muito especial ao professor José Carlos, que foi o mediador das nossas mesas redondas. Agradeço a todos os convidados, a presença do cônsul também ali em Itaqui, a todos os que estão por detrás das câmeras, que sem vocês não seria isso possível. Muito obrigada de coração e que tenham um bom dia. Obrigado, Mercy. Agora, então, né, o nosso até logo, né? Então, cada um aí faça uma saudação de despedida, por favor. Pode começar por ti, Noelle, então, já que pegou o microfone. Bom, eu quero agradecer o convite. Eu confesso que quando eu cheguei e vi os convidados chegando, eu pensei, mas será que eu estou à altura desses convidados para estar aqui? Mas aí eu vou retomar lá o início da minha fala. Os jovens têm que ocupar os seus espaços e eu me coloco sempre como aprendiz. Para mim foi muito rico estar aqui ouvindo vocês. Com certeza estou sendo mais responsabilizada do meu papel, com várias ideias de coisas para colocar em prática. Agradeço o convite, a oportunidade. Obrigada, Mércia, obrigada, Carla, os professores aqui presentes e os meus colegas debatedores. Muito obrigada. Obrigado. Bom, eu mais uma vez parabenizo pela iniciativa e agradeço a oportunidade. Vamos colocar em prática, não adianta nós chegarmos aqui só conversarmos, vamos dar sequência, isso depende de nós. Cônsul Ricardo. Acho que foi um encontro muito positivo, que nos permitiu aprender muitas coisas. Eu gostaria de parabenizar a toda a equipe de Arbra, com a Mércia à cabeça, porque estão fazendo realmente um trabalho muito importante a favor da integração dessa região e dos países, apesar das dificuldades que encontram nesta conjuntura, nesta realidade. Parabenizar também a Unipampa, o professor José Carlos, pela sua moderação deste debate, e colocar-me à disposição de todos vocês para continuar colaborando com toda a região, com as cidades, e, por último, um grande abraço para as outras cidades participantes também aqui em Arbra. Parabenizar a esse encontro, a Mercy, que é a líder desse projeto aí, juntamente aí com a Carla, o Zé Carlos, que é o nosso intermediador aí dessa conversa, e aos participantes aí, a Noélia, a Clarissa e o cônsul Ricardo. Mas é importante porque da forma como que a gente conduziu essa conversa hoje, ela é bastante objetiva, bastante transparente, assim, essa é a nossa característica. E nós falamos de forma objetiva do ambiente, do nosso cenário, e eu acho que a gente tem capacidade, tem condições de nos reunirmos, nos unirmos e fazermos a diferença. Porque se nós temos exemplos do que a gente faz, alguma coisa, por que a gente não pode seguir nesse mesmo ritmo e empreender e mudar essa realidade? Então, é uma oportunidade de participar e parabenizar a todos. Muito obrigado aos nossos convidados e nossas convidadas, né? Entendemos que foi um rico debate, né? Um debate bastante importante, com algumas possibilidades para que a gente passe a refletir de forma um pouco diferente daqui para frente, né?
parabenizar a Mercy pela coordenação dos trabalhos no Arbra, né, agradecer mais uma vez o apoio que o colega Marcos nos dá na questão da tecnologia, né, agradecer a presença da professora Carla e da professora Cecília, eu já tive que ler o nome de novo, né? Mas, enfim, agradecer a presença de vocês, né? E dizer também, né, da satisfação da Unipampa em acolhê-los nesse espaço, de poder, de alguma forma, oportunizar o debate e cumprir parte do seu papel, né, que é justamente contribuir para o desenvolvimento regional e que aqui nós estamos, no âmbito do Arbra, chamando de território Arbra, que é um território binacional. Não é só a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, mas também a fronteira da Argentina para conosco, né, usando o Rio Uruguai como meio de ligação. Então, nesse momento, a gente agradece a audiência de todos e damos por encerrado nossos trabalhos, né, desejando sucesso e que o que vem pela frente, né, a partir desse contexto de pandemia mais controlada, seja muito êxito para todos. Até a próxima.